Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Esta é a nossa meditação diária para o dia 24 de fevereiro de 2023 e vamos ao nosso devocional no Salmo 129, que diz: Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos, em nome do Senhor. Este é mais um salmo de romagem, portanto, um hino do povo de Israel a caminho do templo em Jerusalém. E este em particular fala-nos de um combate contra a angústia. Portanto, o povo, deslocando-se a Jerusalém para cultuar a Deus, animavam-se uns aos outros com estas palavras. Este salmo apresenta o povo de Israel personificado, falando na primeira pessoa, como se fosse um indivíduo que contava a sua história de sofrimento, de lutas, mas sobretudo de um Deus que os livrava destas lutas e que lhes dava a vitória. O salmo começa dizendo: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Portanto, ele fala de muitas angústias que o povo de Israel passou, muitas angústias que enfrentaram, muitos inimigos, e podemos, portanto, lembrar-nos do Egito. O povo de Israel no Egito foi escravizado por muitos anos. Depois, no tempo dos juízes também, passaram por momentos muito difíceis, foram perseguidos muitas vezes, e portanto nós percebemos que a tribulação, a perseguição, ela não é estranha ao povo de Deus. O povo de Deus, Israel, passou por lutas. Nós que somos também povo de Deus, também passamos por lutas, passamos por momentos de angústia, passamos por momentos de perseguição, passamos por momentos de grande sofrimento. No entanto, de que forma é que nós podemos resistir a essas situações? Tal como o povo de Israel, que também passou por muitas lutas, mas diz-nos aqui o versículo 4: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Efetivamente, o nosso Deus é aquele que é justo, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos dá a vitória e é o Deus que não permite que os ímpios e os seus maus propósitos contra o seu povo prevaleçam, porque Ele é fiel, Ele cuida de nós e Ele nos livra de todo o mal. É este o relato do povo de Israel. O povo de Israel, portanto, conta a sua experiência com Deus, aquilo que eles experimentavam, aquilo que eles viam Deus fazer. Esta mesma experiência lembra-nos também aquilo que o apóstolo Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Portanto, o povo de Deus passa por lutas, passa por dificuldades, passa por momentos de aflição, mas em tudo Deus os sustenta. Deus não permite que a provação e a dificuldade seja superior àquela que a graça que nós recebemos para poder suportar este período de lutas e de grandes dificuldades. Portanto, Deus quebrou o jugo da opressão contra o seu povo, como nos diz aqui no versículo 4 do Salmo 129, e por isso mesmo os inimigos de Israel eram envergonhados e repelidos. O seu propósito não prosperava porque Deus zelava pelo seu povo. Este também é o nosso Deus que zela por nós, que nos guarda, que nos livra de todo o mal. Lembramos-nos também do povo de Israel na época do livro de Ester, em que saiu decreto em que eles deveriam ser destruídos sem a possibilidade de defesa,
era um decreto que não poderia ser revogado, mas que Deus arranjou alternativa para livrar o seu povo. E o inimigo de Israel, que construiu uma forca para matar um dos filhos de Deus, ele mesmo foi derrotado nesta forca, ele mesmo pereceu nesta forca que tinha preparado para o seu inimigo israelita. Isto não significa, irmãos, que nós devemos desejar vingança nem o mal aos nossos inimigos. O Novo Testamento é claro ao nos apresentar a postura correta diante dos nossos inimigos. Devemos amá-los, devemos orar por eles para que Deus tenha misericórdia deles, Deus muda a sua vida, Deus os transforme e os possa alcançar com a sua imensa graça. Jesus Cristo mesmo nos deu este exemplo diante da cruz, diante da maldade humana dos blasfemadores. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que esta também seja a nossa atitude diante dos perseguidores e diante dos inimigos. Possamos orar a Deus para que Deus os perdoe e para que Deus tenha misericórdia deles. Que Deus ricamente nos abençoe.